Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Seja bem-vindo à TV Araxá Educa. O meu nome é professor Carlos Dias, vou trabalhar com vocês hoje com aulas da EJA. O tema da aula hoje é o mercantilismo e a colonização da América, tá? É do nível 1, pessoal da EJA. Essa aula é a primeira aula nossa, teremos mais aula sobre essa questão da colonização da América. Então, para a gente estar relembrando aí um pouquinho da aula anterior, o que nós falamos na aula anterior? Falamos das características do absolutismo, né? A aula anterior, só para a gente lembrar, foi sobre o absolutismo, e citamos dois absolutismos, né? Citamos o absolutismo na França e na Inglaterra. Então, falando das características do absolutismo, o que é o absolutismo? Só para a gente estar lembrando. Os reis que tinham seus poderes centralizados nas suas mãos. Um exemplo na França, o Luís XIV, que foi o fim, foi até o Luís XVI, né, acabou o absolutismo na Inglaterra a partir da Revolução Francesa. Na França, temos o Henrique VIII, a Elizabeth I, que foram reis absolutistas da dinastia Tudor. Tá? O final também foi depois da Revolução Gloriosa. Então, vimos também algumas características do antigo regime. O que é o antigo regime? É justamente isso, né? O poder absoluto nas mãos dos reis, o colonialismo, o mercantilismo, são características do antigo regime. E esse absolutismo, falando de alguns teóricos, né, do absolutismo, aqueles que escreveram defendendo o absolutismo. Dentre eles nós temos o Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, o Jacques Rousseau, tá? Falamos também sobre o absolutismo na Europa. De forma geral, nós citamos principalmente a França, que eu acabei de citar para vocês, que foi o modelo de absolutismo na Europa, e a Inglaterra. Tá? A Inglaterra, o final do absolutismo da Inglaterra, é aquele percurso que nós falamos todinho. Nós citamos lá a Revolução Puritana, depois a Revolução Gloriosa, que colocou fim, né, ao absolutismo. E primeiro implantou a república, depois voltou novamente a dinastia, tá? A monarquia, e colocou fim ao absolutismo dentro da Inglaterra. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre o mercantilismo e a colonização da América, tá bom? Então, o primeiro tema, dentro dos modelos, né, de atuações mercantilistas, temos aqui o que nós chamamos de balança comercial favorável, o metalismo e o protecionismo. Então vamos entender, parte a parte, que essas características do mercantilismo. Quando fala de mercantilismo, esses três pontos são essenciais dentro da prática mercantilista. Tá? Então nós temos primeiro balança comercial favorável. Essa imagem aqui ela é bem explicativa para esse tema. Quando fala balança comercial favorável, significa o peso, né, de nós falarmos exportar, né, a exportação ela ser maior do que a importação. O que isso significava para os países que estavam preocupados em fortalecer o Estado? O que isso significava para eles? Eles precisavam vender mais, tá certo? Ou através de manufaturas, ou através das suas colônias, de acúmulo de riqueza através das suas colônias. Eles precisavam ter maior lucro nas vendas e comprar menos. Então, é o que nós chamamos de balança comercial favorável, tá bom? Então, a balança, o sentido de balança é justamente isso. A saída de produtos ser maior do que a entrada de produto. Então, por isso, eu coloquei assim, justamente isso. A balança comercial favorável, você comprar menos e vender mais. Isso foi uma prática utilizada pelos reis absolutistas, tá bom? Continuando aí, nós temos o que chamamos de metalismo. A imagem que é bem sugestiva, né? São barras de ouro. O metalismo não ficou somente no ouro. O metalismo também estava ligado também à prata, né? Principalmente aqui pelos espanhóis, que exploraram muito a prata aqui na América do Sul. Então, o que era o metalismo? Era o acúmulo de metais, tá? Esse acúmulo de metais podia ser feito através das vendas, porque era pago em metais preciosos, né? No caso, em moedas de ouro, ou pela exploração das suas colônias. No caso do Brasil, o Brasil como exemplo, quando o Brasil foi colonizado, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a primeira coisa que eles procuraram foi o ouro. Tá? A primeira coisa que eles se preocuparam em olhar, verificar se tinha ouro. A ocupação só vai acontecer 30 anos depois, por quê? Não tinha o metal.
Então, tanto que essa prática do metalismo era importante para eles, que não tinham metal. Como não tinha metal, eles ficaram 30 anos sem explorar, no caso, o Brasil. Já os espanhóis foram mais felizes, né? Nas suas colônias aqui na América do Norte, na América do Sul, tá? Eles conseguiram achar metais preciosos e fizeram esse acúmulo de metais. Então, o metalismo, a prática do metalismo é justamente o acúmulo de metais preciosos que vai dar riqueza para a nação. Então, quanto maior a quantidade de ouro, quanto maior a quantidade de prata acumulado, de metais preciosos acumulados, era melhor. Terceiro ponto, que nós acabamos de falar, o protecionismo. Trouxe essa imagem aqui para mostrar justamente a questão das embarcações de chegada e a saída de mercadoria. Então o protecionismo ele é muito parecido com a balança comercial favorável, mas o protecionismo o que é proteger? Proteger alguma coisa, né? Então o protecionismo era justamente proteger o comércio local, a produção local, a produção do país. E como era feito isso? Eles aumentavam as tarifas alfandegárias a tal ponto de que torna-se inviável comprar aquele produto. Eu gosto de colocar um exemplo bem simples, né? Um lápis de escrever. Imagine que você compra um lápis de escrever aqui no Brasil a R$1, só um preço sugestivo, tá? A R$1. E o mesmo lápis, o mesmo jeito, importado, lá fora ele custa 90 centavos. Então o que seria a tendência? As pessoas compravam os lápis importados e não comprar o lápis aqui. Isso seria o normal. E como que vai entrar o protecionismo nessa situação? A tarifa alfandegária. Então colocam a tarifa sobre aquele produto, para ele entrar no Brasil, ele vai pagar 50% de imposto. Então 90 centavos com mais 50, 50% de 90, vai dar o quê? Dá 45 centavos, você somando dá 1,35. Então aquele lápis que custaria 90 centavos, para ele entrar no país, vai sair a 1,35. Então o nosso vai ter um preço melhor. Então é uma forma de proteger, tá, a economia local. Então o protecionismo faz parte, tá, de toda essa estrutura do mercantilismo. Tá? Então para proteger a economia, maior as tarifas. Essa prática acontece até hoje. Por exemplo, você for importar um carro, ele não vai sair o mesmo preço que você comprou fora, não vai chegar aquele mesmo preço. Ele tem uma tarifa sobre ele. Então, carro, vários produtos. É claro que as tarifas sobre os produtos são de forma diferente. Tá? Tem produto que a tarifa vai ser um valor, outras a tarifa vai ser maior. Então, de forma de proteger a economia, tá bom? Dando continuidade aí, todas essas práticas que eu acabei de citar para vocês, de intervenção do Estado na economia e medidas econômicas adotadas pelos governantes europeus para obter riqueza, ficou conhecido como mercantilismo. Então essas práticas do protecionismo, o metalismo, a balança comercial, a intervenção do Estado na economia, a criação de monopólios, um exemplo, monopólio de empresa para fazer o transporte exclusivo, né? Que utilizou muito disso foi a Inglaterra, tinha produtos que só eles que transportavam, somente navios ingleses poderiam transportar. Então todas essas práticas é conhecido como o nome de mercantilismo, tá bom? Dando continuidade, vamos entender a aplicação desse mercantilismo nos países. Cada país adotou um método, cada país adotou um mecanismo da aplicação desse mercantilismo. Então eu trouxe dois exemplos para vocês. O exemplo, no caso, da França e da Inglaterra, para entender que meios que eles adotaram para poder fazer esse acúmulo, né? O acúmulo de metais, para proteger a economia, para ter o acúmulo de metais, tá? Então, de que forma que eles aplicaram o mercantilismo, de que forma que eles utilizaram ali. Então, primeiro aqui a França. Essa política para o fortalecimento da manufatura interna ficou conhecida como colbertismo. Colbertismo, pessoal, justamente por causa do Jean-Baptiste Colbert, tá? Que era o ministro da corte de Luís XIV. Então, qual que era a proposta desse ministro da corte do Luís XIV? A proposta era justamente fortalecer a manufatura interna. Então, para os franceses, quanto melhor eles protegessem a produção interna das manufaturas para comercializar, tá? A França saiu muito bem nesse ponto, buscar vender produtos manufaturados, era a forma de acúmulo de metais, era a forma de acúmulo de riqueza. Então, o colbertismo na França, quando você ouvir falar assim, colbertismo, por quê?
justamente por causa do seu ministro da corte, que era o Jean Baptiste Colbert. Por isso deu o nome de colbertismo. Tá? Então, resumindo, o colbertismo era a prática de proteção dos produtos manufaturados interno, para poder vender, para exportar esse produto. Então, proteger a economia interna dos produtos manufaturados. Tá bom? Tá claro? Continuando aí, na Inglaterra, até esqueci de comentar das imagens, né? Lá nós vemos a Torre Eiffel, aqui nós temos o Big Ben, né? Esqueci o nome desse relógio. É esse mesmo, né? Então, já na Inglaterra, o incentivo por meio do desenvolvimento da marinha mercante e do protecionismo. Olha para vocês perceberem, para vocês verem. Lá na França, eles estavam mais interessados na manufatura interna, proteger a economia interna, a produção interna, para vender. Já na Inglaterra, a preocupação deles era justamente fortalecer a marinha mercante. De que forma? Produtos, como eu falei anteriormente, os produtos eram transportados exclusivamente por navios ingleses. Até coloquei aqui, ó, aqui bem pequenininho aqui, a cobrança de altos impostos, tá, estrangeiros, e a proibição dos embarques de produtos similares na Inglaterra. Então, o protecionismo na Inglaterra era tão grande que eles proibiam a entrada de produtos que fosse similar. Um exemplo, eles produziam um lápis lá na Inglaterra, não poderia entrar um outro lápis na Inglaterra, não aceitava produto similar. Só aceitava um produto similar se fosse de extrema necessidade, caso contrário não entrava. O tamanho do protecionismo que eles tinham sobre a sua economia. Então, enquanto a França estava preocupada com manufatura, a Inglaterra, além de proteger as suas manufaturas, tinha a preocupação de protecionismo, colocando tarifas alfandegárias altas para evitar a entrada de produtos. Tá? Então, se caso um produto similar só entrava na Inglaterra, se fosse extrema necessidade, caso contrário, era proibido, e chegava a ponto de proibir a entrada de produtos similares. O que é produtos similares? Produto igual àqueles que já produziam lá. Produto, eles não tinham aquele produto, poderia entrar, mas caso eles produzissem, não era aceito aquele produto dentro da Inglaterra. Tá bom? Espero que esteja claro. Eu falei, repeti muito a palavra produto, né? Então, esse mercantilismo aplicado à colonização da América. Então, isso fez com que, a partir do século XV, ampliasse, né, a expansão marítima iniciada a partir do século XV, ampliou as atividades mercantis, tá? Por meio da exploração dos domínios ultramarinos. Então, essa prática mercantilista fez com que os europeus buscassem novas regiões, ocupassem novas regiões. Então, começou, a partir do século XV, o domínio ultramarinos. Assim, chegaram aqui na América os portugueses, os holandeses, os franceses, tá? Na América do Norte, os ingleses, aqui na América do Sul, os espanhóis também, né? Além dos portugueses, os espanhóis, tá? Então, as colônias eram fornecedoras de matéria-prima e metais preciosos. Então, o que significa isso? As colônias, a partir dessas conquistas, desses domínios ultramarinos, as colônias passaram o quê? Fornecer matérias-primas para ser levada para a Europa, para ser comercializado na Europa. Tá? No caso, nós temos o Brasil, forneceu muita matéria-prima para Portugal. E também a questão dos metais preciosos. Tá? Então, as colônias que aqui, né, no caso da América do Sul, né, Brasil e as colônias espanholas, eles eram, além de matéria-prima, fornecedoras de metais preciosos. E foram exploradas o máximo possível. Tá? Tudo isso por causa do quê? Do mercantilismo, da preocupação do fortalecimento que esses governantes europeus tinham para fortalecer os seus estados, o país. Né? A matéria-primas, né, de produtos manufaturados, lembrando que quando eu falo de metais preciosos, esses metais preciosos eram para quê? Cunhagem de moeda. Então, com metal precioso, com as moedas aqui exploradas, eles poderiam comprar outros produtos. Um exemplo assim que eu gosto muito de colocar do Brasil e Portugal. A riqueza que foi tirada aqui do Brasil em termos de metais, muito foi para a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra tinha acordo com Portugal. Então, Portugal comprava da Inglaterra produtos manufaturados e vendia para a Inglaterra vinho. Então, sempre estava devendo os ingleses. De que forma que era pago?
com metais preciosos, com moedas de ouro, tá bom? E como eu falei, os produtos manufaturados, fornecedor de matéria-prima, justamente para produção, né, para construir os produtos manufaturados que seriam comercializados também na Europa. Continuando aí, a prática de exploração econômica das colônias, realizada pelos monarcas europeus, ficou conhecida como política colonialista. Como eu falei lá, lembra que eu coloquei todo o exemplo, né, da balança comercial favorável, o metalismo, o protecionismo, todas aquelas práticas foram conhecidas como mercantilismo. E toda essa prática de exploração da colônia, de explorar a matéria-prima, explorar os metais preciosos, então toda a prática, o pacto colonial, toda essa prática deu-se o nome de política colonialista, tá bom? Subordinou a África e a América, trouxe esse mapa aqui, um mapa antigo para você ter noção, aqui está, no caso, o Brasil, América do Sul, e esse pedaço aqui, por mais que não pareça, é uma parte da África, tá? Lembrando que os mapas daquela época é diferente dos mapas hoje. Hoje os nossos mapas têm mais detalhes do que daquele período. Então, essa política colonialista, tá, subordinou a África e a América ao sistema econômico das metrópoles. Isso ficou conhecido como Pacto Colonial. Então, o que é o Pacto Colonial? Mais uma vez, vou citar o caso do Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil comprava e vendia de Portugal. Então, o estreitamento essa relação de compra e venda de produtos é chamado de Pacto Colonial. Então, subordinou tanto o continente africano quanto a América, tá? Subordinou ao sistema econômico, ficou conhecido como Pacto Colonial. O desenvolvimento e enriquecimento dos burgueses. Então, esse pacto colonial fez com que a burguesia, nas suas metrópoles, tá? No caso de Portugal, no caso da Espanha, que colonizou aqui a América do Norte, fez com que essa burguesia, que era justamente os comerciantes, cada vez mais enriquecesse e ocorresse o desenvolvimento dessa classe. Tá bom? Aqui nós temos um mapa, só para a gente ter uma noção que agora, com essas novas conquistas, tá, o mundo já não é a mesma coisa. Antes eles tinham conhecimento só do velho continente, eles não tinham conhecimento desse novo continente. Tá? No caso da América, depois que eles chegaram aqui, que eles viram que tinha esse novo continente, o cenário agora começa a mudar. A você, aluno da EJA, que tem acompanhado nossas aulas, muito obrigado pela sua participação. A você, família EJA, que tem acompanhado também as nossas aulas de história, muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.